vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente passar o noticiário esportivo do Vasco da Gama a limpo e para que a gente possa dar a nossa respectiva opinião sobre cada assunto. E a gente vai falar muito aí da repercussão após a derrota aí contra a equipe do Flamengo em São Januário. Vasco que já pensa aí na decisão contra o ABC, jogo único que o Vasco tem a obrigação de vencer. Maurício Barbieri que vai fazer substituições sim na equipe vascaína, e a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, porque hoje a gente viu aí uma preocupação muito grande por parte do Paulo Brax para dar uma satisfação para a torcida do Vasco no que tangencia a situação aí de novos reforços. E a gente tem muitas novidades aí para passar para vocês aí, envolvendo volante e também camisa 10. Bom, seguinte, começar aqui falando sobre a situação dentro de campo. O resultado de ontem, meus amigos, tem que ficar para trás. O Vasco perdeu um jogo, porém, é um jogo 180 minutos. Domingo, às 18 horas, a gente tem mais 90 minutos desse jogo e o Vasco só depende de si. O Vasco precisa ganhar. E o Vasco da Gama pensa agora, vira a chave para o jogo decisivo contra a equipe do ABC, onde poderemos ter aí algumas mudanças na equipe vascaína, principalmente ali no setor de meio campo, e a gente pode ter uma mudança também no gol. O Ivan pode ser o goleiro do Vasco da Gama para esta partida aí. O Marlon Gomes deve começar jogando esse jogo. Barbieri ontem, ele foi pelo menos humilde, reconheceu que errou na coletiva ao colocar o Matias Galarza, justificou e deu a entender que o Marlon Gomes deverá se titular. Ele só não colocou o Marlon Gomes ontem porque o jogador estava voltando aí de lesão. Então, o Vasco vai ter novidades aí para a partida contra a equipe do ABC. Lembrando que o regulamento aí da Copa do Brasil é muito simples de você entender. Segunda fase, jogo único, será em São Januário. O Vasco precisa vencer. Laureano, se der pênalti, se der empate, aí sim a gente vai para pênalti. Bem, agora a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo aí reforços no Vascão da Gama. Porque a gente viu uma preocupação hoje muito grande aí do Paulo Brax para poder dar uma satisfação para a torcida do Vasco, para dizer aí que está trabalhando e está tentando fazer aí negócio. Só que o Paulo Brax está correndo contra o tempo, porque dia 3 de abril termina todas essas situações. Laureano, quais são as novidades que você tem para poder passar para a gente com relação a reforços? Prepare aí. Hoje vem uma informação lá do Detetives Vascaínos, a qual é oficial. Quem se pronunciou foi o presidente do Defensor e veio a público para poder dizer que as negociações com o Vasco da Gama existem. Jorge Nicola deu uma informação hoje, agora na parte da tarde também, dizendo que as negociações estariam muito avançadas aí. Isto porque o Vasco fez uma proposta
a equipe do Defensor do Uruguai fez uma contraproposta. A proposta que o Vasco enviou a nova agradou, mas é discutido aí a situação de tempo de contrato aí do jogador aí e algumas situações inerentes aí a cláusulas contratuais. Mas é uma negociação que pode ser selada ainda esta semana, a chegada de Abaldo aqui no Rio de Janeiro. Outro jogador que o Vasco negocia, né? O Vasco está tentando reduzir essa proposta, certo? Porque a equipe do Belgrano pediu 3 milhões de dólares para negociar o camisa 10, o Bruno Zapelli. O Vasco da Gama até chegou a fazer uma proposta de 500 mil dólares aí pelo jogador. O Vasco está tentando chegar no meio termo aí para poder trazer esse jogador, que tem aí clubes, inclusive lá da Alemanha, interessados nele, certo? Agora, pegou hoje a gente de surpresa a informação que chegou agora na parte da tarde. A gente vai passar e vai colocar aqui na tela para vocês sobre a situação envolvendo volante, né? Vamos lá para a gente colocar aqui para toda a rapaziada ver. É que o Vasco tem interesse aí no Jorman Capitano, jogador aí que é colombiano, que pertence ao Boca Juniors e está emprestado lá para o futebol turco, o Giresunspor, o nome do time. Então, é o seguinte, o contrato dele vai até julho, certo? Deste ano, até junho de 2023, e o Vasco demonstrou ali muito interesse nesse volante, excelente volante, que passou lá pelo aquele time vitorioso do Atlético Nacional, que conquistou aí a Copa Sul-Americana recentemente, certo? Então, toda essa situação aí, o Vasco vendo outras possibilidades aí de volante. E para fechar aqui a situação do vídeo, a gente traz a informação que o Vasco tem um plano B, caso não consiga trazer aí o Zapelli, que é o Matias Rojas, tá? Jogador paraguaio. O Vasco da Gama não é de hoje que tem o interesse desse jogador. As negociações não foram sacramentadas ainda, porque o Vasco não quer gastar dinheiro. O Vasco está aguardando aí o desfecho aí do contrato dele, que vai até junho, e o Vasco simplesmente negocia junto ao Racing da Argentina aí a possibilidade de liberar o jogador antes de junho, certo? Então o Vasco tem muito interesse no Matias Rojas. Toda essa situação, Paulo Brax sabe que tem que ser resolvida aí antes do dia 3 de abril. As negociações estão em curso, há dinheiro, 22 milhões foram separados aí para o Vasco investir no elenco. O problema é, se jogadores aí agradam vocês acham que é aposta, deixe nos comentários. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!